bater o escanteio e correr para cabecear. Vamos lá. Uma ótima tarde para você ligado com a gente hoje. Quem participa com a gente no bate-papo dentro do programa Conexão pela Impacto Rádio Web é o nosso amigo Leandro. Cadê ele? Deixa eu mostrar aqui o Leandro. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Davi. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores. A gente vai bater um papo de política aqui hoje. Com polêmico. certeza. Eleição vem aí, Eleição né? tá vindo e essa vai pegar fogo. É verdade. E Leandro, para quem não conhece o Leandro, ele... assim como eu, nasceu em Belém, né, Leandro? Sim, sou de Belém. Aí conta um pouquinho da história aí pra galera ouvinte. Por enquanto a gente tá na rádio, mas daqui a pouco o vídeo vai subir aí pro YouTube também, né? E aí a gente vai levando esse bate-papo aqui na tarde dessa quinta-feira santa, né? Semana Santa aí, aliás, feliz Páscoa pra você aí que tá do outro lado acompanhando a nossa programação, como sempre. E pra turma do Leandro, que eu tenho certeza que ele já mandou o link aí, né, Leandro? Já mandei. Pra galera aí. Tá assistindo. A galera tá ouvindo lá também através do nosso site. Mas, Leandro, nasceu em Belém. Eu sou natural de Belém. Meu pai é oficial da polícia, então a gente rodou bastante os interiores do Pará, aí, Tucuruí, tudo. Retornei a Belém para fazer faculdade, até porque no interior é muito complicado a gente achar um ensino de qualidade. E eu passei na polícia com 18 anos. Desde então fui seguindo a carreira, eu lutei pelos meus princípios, mas com o tempo observei que na polícia eu não podia lutar e nem mudar a realidade triste que a gente vive no Pará, no Brasil, no geral, e que a única forma de eu fazer isso e lutar pelo que eu acredito seria na política. Então eu decidi me candidatar a vereador em Marapanim, que é a terra natal da minha mãe. Lá eu tenho raízes, então a gente tinha um trabalho de filantropia lá e tinha tudo para dar certo, né? E Marapanim é uma cidade, para quem não conhece, é uma cidade muito linda, belas praias, garapés, é muito bom. Mas... Conhece a Vila Silva mais do que eu lá, né? Conheço bastante. Sábado passado a gente estava lá Sim. com o seu Hamilton. Não sei se Sim. você conhece, eu acho que conhece. Sim. Inclusive coincidiu daquela situação da morte de um rapaz. Sim. Foi exatamente nesse final de semana, acho que atrasado não, acho que passado lá. E a gente estava lá e aconteceu a situação, mas a gente curtiu lá uma tarde lá com o nosso amigo Cláudio, a Leia, a Lene. Fomos lá tomar café com o Pupunha. Ele é gente, nossa, muito gente gostoso. muito boa lá, o seu Hamilton e a dona Brasil, né? Sim. Que é a esposa dele lá, mas é de lá, Vila Silva. Ali é pertinho ali de Cruzador, ali é bacana. Aí eu vim candidato por Marapanim. 24, né? Em 2024, candidato a vereador. Foi a minha primeira eleição, inclusive. Primeira experiência que eu tive na prática com política. E graças a Deus... Tem problema falar a tua idade, não? Não. Tenho apenas 24 anos. Eu tenho 47, mas a história do Leandro é um pouquinho parecida com a minha, porque foi a primeira lá em 24 também que eu concorri aqui em Castanhal, né? Quando a gente concorre é totalmente diferente do que a gente assiste de fora, né? Uma coisa assim que realmente é uma batalha muito difícil. Dentro de campo que é o negócio. Dentro de campo é uma verdadeira batalha ideológica ali, tem que... aquela correria toda, muita gente já tá cansado de político com aquelas promessas furadas, aí fica ainda mais difícil para quando tu justamente promete a mudança, né? Aí, graças a Deus, deu certo, honrei com o meu trabalho, como eu sempre prometi, com transparência e a promessa de mudança. Aquela velha política que as pessoas já estão cansadas daquele político que aparece uma vez em 4 anos... rouba dinheiro público, faz uma ação ali com o dinheiro que ele roubou. Enfim, não só o Marapanim, o Pará, o Brasil tá cansado já desse tipo de política antiga. Graças a Deus deu certo, mas infelizmente o grupo que domina Marapanim ainda faz parte da política antiga. Ainda está lá. Ainda está lá. E eles inventaram uma narrativa e caçaram meu mandato por quebra de decoro parlamentar, simplesmente porque eu fui protocolar. Você não ficou um ano não, né? Não, fiquei 6 meses. A primeira batida que eu fiz foi na ferida de qualquer sistema. Eu pedi a folha de pagamento da prefeitura. Aí ia pegar vereador, ia pegar prefeito, diabo lá. Aí eles inventaram uma história. O Leandro, eu não sei, ele tá com essa questão aí que a gente vai tocar lá na frente, mas ele daria um pré-candidato a estadual agora, perfeito. Perfeito não existe nada perfeito aqui nessa, mas quase perfeito, né? Vamos dizer assim. Nem Jesus agradou todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, mas assim, Leandro, o que eu quero dizer, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, tem muita gente nova chegando. E o Leandro poderia estar, mas infelizmente por conta dessa situação, que ele vai até explicar melhor,
lá em Marapanim, que ele foi eleito vereador pelo PDT, né? Pelo PDT. Pelo PDT. Então, o Leandro foi eleito vereador lá em 2024. Bateu na ferida, meu amigo. Deu no que deu. Conta aí pra gente. Eu bati no calo do sistema. Como é que funciona na prática? Não só assim lá, mas nos interiores do nosso Nordeste paraense. Porque quando a cidade em si ela é muito carente de desenvolvimento e dependência econômica, o dinheiro gira em torno da máquina pública. Aí o vereador que se sente às vezes até pressionado, ou ele já tem intenções ruins, ele chega lá e conversa, fala, não, indica aqui o fulano, bota aqui o fulano. Ou seja, se eu pegasse a folha de pagamento a tempo, eu ia descobrir essas falcatruas. Então eles fizeram uma jogada ali, botaram, eu botei provas com vídeos de que eu não tinha cometido, me invadiram de invadir, me acusaram de invadir a prefeitura, cara. Deu polícia e tudo, e a confusão polícia, grande. eles chamaram a polícia pra me tirar da prefeitura. Eu falei, primeiro que eu não invadi, cara, tá aqui, olha a filmagem. O cara que me acusou abriu a porta pra eu entrar, cumprimentei todo mundo. Eu fui lá pra protocolar um documento. Só que, por curiosidade, até minha testemunha de defesa testemunhou contra mim. Falou que eu chamei ele pra intimidar as pessoas na prefeitura. E por ironia do destino, ele estava empregado como vigia no hospital depois. Logo após o testemunho. Dá nisso, né? Dá nisso. As indicações políticas, esse que é o meu... Esses acordos. É uma briga que a gente vai levar até não sei quando. Porque isso, desde que a gente entende da política, e olha que a gente está aprendendo muita coisa aí só assistindo, né? E estudando a outras também, mas nunca vi dar certo em várias prefeituras essa questão dessas indicações. A prova disso é aqui. Na nossa cidade, tem muitas questões aí envolvendo pessoas que foram indicações políticas e que, no final das contas, num posto de saúde, num hospital municipal ou até mesmo numa escola. Há pouco eu fiz uma denúncia aí. Nós recebemos uma carta de pais de alunos tristes com a situação de uma escola municipal, porque assim que começou o mandato do senhor Hélio Leite, nós tivemos a troca da diretoria toda da escola e aí vieram as tais indicações políticas. Quer dizer, isso aí vai sempre dar problema, né, Leandro? Sempre. E, infelizmente, a indicação é uma coisa que não vem do sacrifício. Então, verdade. Uma pessoa que é indicada, às vezes, não dá valor naquilo. Ela não valoriza o trabalho. Às vezes, ela acha que as não pessoas... toca em mim, não mexa comigo, eu sou melhor do que tu. Tu que tá me pagando pra estar aqui. Parece tipo isso. Infelizmente, tu falou um negócio da merenda. Sabe uma coisa curiosa? Eu fui caçado na Câmara Municipal 2 vezes. A segunda vez eu fui caçado por doar merenda. Chegou também de uns pais uma denúncia até mim de que não tinha merenda no colégio. Eu fui lá investigar. Não deixaram nem eu entrar no depósito. Eu pedi, falaram que não tinha chave. A diretora tinha levado a chave embora e ela estava de atestado. Inventaram uma desculpa furada. Só que eu preocupado com as crianças. Falei, não, então tá, diretora, o que tá faltando? Isso por telefone com ela. Tá faltando isso. Tá, a merenda chega que dia? Segunda-feira eu vou comprar a merenda até segunda-feira. A senhora aceita? Aceito. Beleza, entreguei a merenda. E você lá cumprindo o seu papel. E eu lá cumprindo meu papel de fiscalizar. Na prática eu fui caçado por isso, por fiscalizar. E aí, no outro dia, o secretário de Educação, Fabiano, e pior que o sobrenome do maluco é Fabiano Leandro, ele foi lá na Câmara Municipal, me denunciou, também me acusando de ter invadido a escola. Olha só que incrível. Tudo era invasão. Tudo era invasão. O que os vereadores lá de Marapanim, que foi o primeiro vereador, o relator foi o vereador André Chaves e o segundo foi o Nathan Borges, fizeram? Mesmo com as filmagens, eu ainda poderia ter invadido os estabelecimentos, porque os testemunhos disseram que sim. Ou seja, se tem um testemunho de funcionários temporários da prefeitura, ele simplesmente anulou anulou as imagens. Porque o funcionário disse que invadiu, acabou isso. Só que é aquilo também, o que tu vai esperar se tu é julgado por um processo do juiz que tem o rabo preso com o principal interessado de te afastar? Não tem, aquilo ali eu sabia que eu ia ser caçado, inclusive fui caçado 2 vezes. Uma por pedir a folha de pagamento e a segunda por doar merenda para uma escola pública. E pior, no relatório do processo o vereador ainda colocou que não tinha indício algum sobre a merenda escolar, sendo que a denúncia veio até de um áudio de uma professora pedindo doação aos pais. E, é um negócio que revolta, cara. Revolta porque quando eu fui
Lá no outro dia, ia chegar segunda-feira, isso foi numa terça. Ia chegar segunda-feira a merenda. Na quarta chegou. E o pai mandou um áudio pra mim e falou: pô, vereador, muito obrigado, cara. Chegou a merenda lá, meu filho merendou bacana. Eu te agradeço, porque no dia que não tem merenda no colégio, eu não almoço pro meu filho comer. Se você não faz não cumpre esse papel, provavelmente ficaríamos lá os pais de alunos ficariam preocupados com mais semanas e semanas com o mesmo problema, né? Exatamente, e o problema já tinha mês. Isso aí, uma professora ameaçou me processar porque o áudio era dela. Isso que ela mandou um áudio no grupo institucional de alunos. Aí ela disse que ia me processar se eu não apagasse o áudio. Eu falei: opa, perfeito, eu tenho a prova aqui que o áudio é dela. E tá no grupo. E né? tá no grupo. Botei o áudio no meu processo também. Mesmo assim, o vereador falou que não tinha, simplesmente não tinha indícios de que faltava merenda. Tudo pra apadrinhar a gestão do prefeito deles lá. Pois é, gente. Olha, para quem ligou o rádio agora aí, acessou, estamos com o Leandro Brasil. Ele é... Aí o que é que eu digo? Ex-vereador? Ou vereador cassado? Vereador cassado, porque eu ainda vou voltar. Eu Sim. digo, infelizmente, a justiça no nosso Pará tá amarrada. Mas é questão de tempo. Chegando lá em Brasília, eu tenho ainda a esperança de que tem ministro lá que tá pelo povo, tá pelo que é certo, mas infelizmente não é a realidade do Tribunal de Justiça aqui do Pará. Eu já ganhei para voltar, sabia, 2 vezes. E as 2 vezes que a Câmara entrou com agravo foi por decisões monocráticas que o primeiro desembargador, Maírton, quem é advogado conhece bem esse desembargador aí. E a segunda desembargadora foi a última desembargadora que o Helder nomeou agora, a NET. Eles simplesmente... A primeira agravo foi em relação a uma sentença anulatória sobre o procedimento na Câmara, que o juiz falou, ele botou na peça que não cabia a cassação do mandato de um vereador, aquilo, mesmo que os fatos fossem reais, não cabia, e já tinha filmagens e tudo, então não tinha por que mais seguir com o procedimento. E aí a Câmara entrou com agravo e o desembargador Maírton aceitou agravo, não jogou para pleno nem nada. Só aceitou agravo e o processo continuou. Continuando. Quando eu fui cassado, aí o juiz de Marapanim deu a decisão para eu retornar. E aí eles foram mais uma vez com mais um desembargador lá chegado do Helder, desembargador Anete. Sempre o Helder, né? Sempre. Inclusive ela fez a campanha dela inteira do Quinto Constitucional ao lado dele. Aí ela aceitou um agravo da Câmara impedindo o meu retorno no domingo. Falei: cara, que urgência é essa de impedir minha volta que não pode esperar o pleno na segunda-feira? Tem que ser no domingo para barrar monocraticamente o retorno do único vereador que fiscaliza a Prefeitura Municipal de Marapanim, que inclusive o prefeito até beija a bochecha do Helder. É incrível. Um cheiro, um beijo. Um cheiro no cangote isso, dele. Né? Gente, é impressionante. Eu falei isso porque ele foi cassado, o Leandro foi cassado. Por quê? Porque realmente existem ainda na política muita gente, assim como o Leandro. Eu posso falar de mim mesmo, que quem me acompanha nas redes sociais, a gente sempre coloca algum conteúdo que vai dar uma inflamada, mas na verdade a gente está cobrando. E tem muitos haters, né? Muita gente que passa pano, porque isso é normal. A rede social tá aí, o cara segue quem ele quiser, mas a gente sabe que quem vem aí com os ataques está sendo beneficiado de uma forma ou de outra pela lista do Pix. Pela lista do Pix. A realidade é essa. Impressionante. Mas, Leandro, eu desejo para você... vamos dar uma resumida aqui, porque eu desejo para você sucesso nessa caminhada. Marapanim só perde com a sua ausência na Câmara Municipal de Vereadores de Marapanim, mas eu tenho certeza que, como você, tantos outros aí que estão nessa batalha, você era para estar já hoje como pré-candidato a deputado estadual, representante, não sei se tem alguém lá de Marapanim nessa... Você pode dizer? Não, infelizmente hoje não, Marapanim infelizmente não tem candidato. Mas daquela região lá, você com toda certeza tem um grande futuro para de repente um dia, quem sabe, chegar na Alepa. E eu não quero nem aqui falar de partido, né? Só se você quiser. Mas a gente sabe que o nome aqui que a gente vai estar falando sempre, cobrando sempre e também não atacando a pessoa, mas o cara quer ser o rei do norte realmente. Alguns já chamam até de réu do norte. Mas aí
tudo é ele, os partidos, a maioria estão com ele está fazendo todo aquele jogo, mudando um pouquinho, saindo lá de Marapanim. O que você está achando dessa confusão toda? Doutor Daniel de um lado, Hanna do outro, tem o Mário Couto também. O que você está achando disso aí? Olha, para começar, o Mário Couto não sabe se ele vai para lá, vem para cá, né? Então ele tá assim já. Ele já é o mais... Tem mais de 80? Tem uns 80 já? Acho que já deve ter por aí. Eu dei uma lida breve na biografia dele. Infelizmente tá nítido ali a verdadeira intenção. Tem uma estratégia na política, isso daí eu gosto muito de ler no meu tempo livre. Que tu não precisa vir, por exemplo, pra falar bem. 80 anos. 80 anos, era pra estar aposentado. Já eu com 50 não quero mais essa vida não. Eu não tinha cabelo branco antes de eu entrar na política. Igual o Jatene tocando lá a sua viola, né, tomando lá a sua breja. E aí, meu amigo, será que o Jatene vai querer voltar? Acho que não, né? Alguém me perguntou hoje também. Não, isso daí, eu acho que quando ele cogitou em vir, apareceu um inquérito misterioso pra ele, eu acho que ele não quer mais. Aí já pegou, né? Já pegou. Ele. Agora, ali tem uma estratégia na política que é o seguinte: não precisa tu falar bem de mim, mas fala mal do meu concorrente. E foi o que aconteceu desde o lançamento da campanha do Mário Couto. Isso daí é no mínimo estranho. Agora, Hanna. A Hanna, ela é hoje governadora. Inclusive, hoje é a posse da Hanna. Eu quero aproveitar e dar uma nota de solidariedade e apoio aos colegas da Polícia Civil que estão na frente do hangar protestando. Nesse momento. Eu até digo, isso daí deixou de ser uma luta por direitos e agora é uma luta de dignidade da Polícia Civil. Ele falou da polícia que ele vai até dar mais detalhes. São 4h49 o momento que a gente está no ar, ao vivo, pela impactoradioweb.com, mas o vídeo vai subir depois, para quem vai assistir depois. Só que é hoje esse protesto, né? É hoje, lá no hangar, na posse da Hanna. A Hanna nada mais vai ser do que uma ramificação do governador Helder Barbalho. Alguém para ficar ali, enfim, ainda pelas influências dele. E o Daniel, hoje no Pará, ele é o rosto que representa a liberdade dessa oligarquia que está há gerações comandando o nosso estado. Não só comandando, como eu posso dizer que até afundando. O Pará hoje tem 25 bilhões de reais em dívida pública. E, infelizmente, o próximo governador que vai ter que segurar esse pepino pode ser a Hanna, ou, que eu não sei se ela vai fazer alguma coisa em relação a isso, ou pode ser o Daniel, que eu acredito que ele vai querer tomar providências e não vai querer assumir a responsabilidade dessa irresponsabilidade que foi essas dívidas públicas eu não digo sem necessidade, porque as propostas sempre são boas, a promessa sempre é boa. O problema é que quando tu sai na rua, tu não vê os 25 bilhões na rua. Tu não vê a promessa do saneamento básico. Ninguém vê, né? Ninguém vê. Tu não vê a promessa da segurança pública. Tá aí, olha, Polícia Civil tá protestando, o professor tá protestando. No início do governo, o Helder prometeu um aumento de 12% para o servidor público, aumentou 6%. 6%. Para professor aposentado, polícia, metade. Isso sem entrar no mérito dos outros planos de governo que ele não cumpriu. Sem dizer o escândalo de superfaturamento no governo dele das obras na COP, fraude de compra de respirador de brinquedo, isso daí é uma coisa que eu levo até pro lado pessoal, porque meu avô morreu por conta dos respiradores de porcaria que ele comprou. Você tem uma história dentro dessa situação aí, que é um exemplo, infelizmente isso daí trágico, né? Trágico, é a realidade do povo paraense. Que muita gente faz questão de esquecer. Até peguei aqui, Helder agora é ex-governador e deixa o Pará com um rombo de 22 bilhões só de empréstimo. Que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? 22 bilhões. Dá pra ti, como diz o paraense, né? Isso daí, o que é mais revoltante é que a Alepa dos 41 deputados, 39 estão contribuindo com essa dívida pública. Infelizmente, a nossa Alepa tem uma péssima representação. 39 e agora 38,5, que tem um deputado aí inclusive, que era pela oposição, foi pro lado do cara lá e agora é para dizer que ele tá pelo povo, tá votando contra os empréstimos, mas enfim, é complicado. É verdade. Na hora de nomear a mulher do governador, ele votou a favor lá.
Então, e se quiser, fique à vontade para citar nomes, porque aqui não tem dessa, não. A Impacto, inclusive, o Jean, né? Um abraço aqui pro Jean que deve estar ouvindo. São os nossos, vamos dizer assim, ele e a Elza são os nossos CEOs aqui da Impacto. Casal muito abençoado que o Leandro vai conhecer logo, logo. E eu tenho certeza que eles estão ouvindo. Mas aqui a gente tem essa liberdade, diferente de outras emissoras por onde eu passei, né? Mas aqui na Impacto a gente dá também, inclusive, o direito de resposta, não tem problema nenhum. Graças a Deus, até hoje a gente não enfrentou nenhum tipo de... Porque a rádio é bem novinha, em junho agora ela vai fazer 1 ano, né? Mas essa liberdade que a gente tem, é por isso que hoje aqui, do nada, o Leandro apareceu aqui nos contatos, mandou uma mensagem, tá na área, tô na área, à tarde vai lá na rádio comigo, e aqui ele está para falar, já falou um pouquinho da sua história. E por falar em Doutor Daniel, aquela matéria que foi para o Fantástico, que hoje, vamos dizer assim, que os barbalistas têm como um trunfo ali, na manga ali, né? Para depois, daqui a pouco, tirar. Assim como faz o Lula, que diz que daqui a pouco vai começar os ataques contra Flávio Bolsonaro. Não sei até que ponto esses ataques, mas é o que a mídia está dizendo. E o Flávio, de repente, de uma hora para outra, já estou a nível nacional aqui falando de candidato a presidente, mas de uma hora para outra, quando as pessoas não davam nada por ele foi crescendo de 15 foi para 20, de 20 39, e agora eu vi a última pesquisa, Leandro, e os nossos ouvintes, já está em 49, quer dizer, ultrapassou aí, né? 49 não, 45 a 44, né? 45 Flávio Bolsonaro e 44 Daniel aqui também. Os barbalistas tentam denegrir, acusar, atacar, contra-atacar, mas aí fica aquela história. Até que ponto isso é verdade? Porque vai ter... É uma eleição de muita narrativa. É porque os escândalos que acontecem no Pará são nítidos. O problema é que, beleza, se ele tá talvez ali devendo alguma coisa, é certo, correto investigar. O problema é a parcialidade. A parcialidade de uma parte do Ministério Público e uma parte da imprensa que está dominada ali pela família Barbalho. Que se tem que investigar, por que não investiga todo mundo? Eu acho correto. Ali, investigar o doutor Daniel, perfeito. O político ele tem que ser transparente, tem que ser questionado. Só que tu vê ali um cara que já é empresário, ele já tem uma vida antes de ser político. Eu falei, pô, cara, tem político que tem casa aí, que aqui na própria região metropolitana, que a sala do cara é essa casa que acusaram o doutor Daniel de ter aí. Eu não vejo a imprensa falar disso. E a imprensa que está na base do governo, que é a base desse mesmo político. Esses dias aí teve um deputado, acho que é o Eric Monteiro, vendeu o hospital dele pro governo do estado, quase, se não me engano, 10 vezes o valor do hospital. Do que é se isso, né, não é motivo de ser um escândalo de imprensa nacional, eu não sei mais o que é. Porque é muito estranho quando vem algum indício que seja mínimo da oposição do governo Barbalho, aparece em todo o que é site de fofoca, todos os sites de imprensa, tudo. Agora, quando é escancarado na cara do povo paraense, a roubalheira que está acontecendo aqui no estado, as mídias tentam fazer o máximo possível para ofuscar e passar o tapete nisso. Infelizmente, as mídias também têm uma influência muito grande nas pessoas e sua grande parte estão ali manipuladas pelo governo do estado. Teve uma situação do Anitta Gerosa, né, que também entregaram agora, recentemente. Quando foi no outro dia, alguns colegas aí foram lá para frente fazer vídeo, fazer matérias, enfim. E teve um que fez até live e disse, olha, o pessoal não está tendo atendimento aqui, que adianta, governador, entregar o hospital e o equipamento está aí, mas e aí, cadê o atendimento? O Helder ele é o recordista em inaugurar a obra pública inacabada. Isso daí eu já perdi as contas, a minha irmã até avacalha, ela anda com os projetos da planta das obras. Ela fala, olha, isso daqui não está pronto, ela vai, isso daqui estão construindo ainda, o BRT inaugurou, levou um mês, eles estavam levantando ainda a passarela. Falei, oxe, não estava inaugurado o BRT? Vieram aqui, inclusive, o ministro, né?
que também é Barbalho. Sim. Em Castanhal fazer Cruzeiro 1, 2 e 3. São os residenciais lá, projeto Minha Casa Minha Vida. Mas eles vieram apenas olhar, mas fazer mídia. Vieram supostamente acompanhar, mas já jogaram aí na mídia desse projeto que ainda está começando, né? Então, publicidade não é problema para eles. Aliás, publicidade, bilhões gastos em publicidade é uma marca desse governo. Inclusive, ano passado, por coincidência, no pré-ano da campanha eleitoral, para gastar no ano eleitoral, o governo, o Palácio do Governo mandou para a Lepa uma aprovação de um crédito adicional de 70 milhões de reais para gastar com publicidade. Só com publicidade. Só com publicidade, inclusive justamente no ano que estão fazendo os chapéus da Hanna e espalhando os outdoors dela por todo o Pará. Isso é muita coincidência, né? Você falou por todo o Pará, eu lembro há 8 anos atrás, quase 8 anos atrás, que esse era um slogan, ainda é, do atual governador. Só que assim, fica a pergunta, eu já falei isso, estou até chato falar isso aí nas minhas redes sociais. A pergunta que não quer calar, ele asfaltou todo o Pará, Leandro? Com certeza não, pelo menos na minha rua não. Pista, ramal, enfim, né? E, gente, Leandro Brasil aqui com a gente, estamos na live ali também pelo nosso Instagram. E a gente quer agradecer a audiência, o carinho, o programa Conexão, sempre de segunda a sexta, 5 da tarde. Amanhã vai ser especial, aliás, 4 da tarde. Amanhã vai ser especial, Sexta-feira Santa, mas hoje um bate-papo aqui com o Leandro, que foi caçado, digamos assim, pelo sistema, né, Leandro? Infelizmente. Mas ele está recorrendo, já recorreu novamente. E eu tenho certeza que logo, logo o Marapanim vai ter essa resposta aí, né, Leandro? Marapanim vai, sim, com certeza, recuperar sua voz na Câmara Municipal. Porque, infelizmente, até a tribuna que deveria ser usada para os interesses da população é só usado para bajular o prefeito e agradecer o prefeito, falando que não sei o que eu vou agradecer. Eu vou agradecer a ausência de remédio, vou agradecer a falta de merenda na escola. Eu vi um vídeo seu sobre, eu acho que foi sobre uma pintura, uma caricatura que ele colocou. Ah, sim. Já tem um ano isso aí, não? Não, ainda não tem um ano. Isso daí, o cara lá em Marapanim, o prefeito, o Anderson Dias, ele é tão abusado que ele conseguiu gastar, ele gastou dinheiro público, porque aquilo foi feito com dinheiro público, e pintou a cara dele na orla. Assim, ele se acha o dono da cidade, é verdade? É mais ou menos um Barbalho da vida que colocou... os vereadores de Belém colocaram um quadro lá de mais de 2 metros de altura do e olha, inclusive, tu citou isso, eu quero dar parabéns pra Vivi Reis, ela é do PSOL. Ela pediu pra tirar a cara do Helder de lá, da Câmara. Falei, olha, o PSOL tá representando. O PSOL tá melhor que muito partido aí em Belém, inclusive, viu? Pelo menos isso, mas só que eu vi os comentários lá, poxa, não tinha coisa mais importante, porque só agora, né? Mas pelo menos ela foi lá. Pelo menos ela fez a parte dela. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ver o PL e o PSOL lutando por uma pauta. A mesma pauta. A mesma pauta. Falar em PL não tem como falar nos partidos. Nós temos aí algumas novidades nesse fechamento da janela, né? Sim. Muitas movimentações, vários partidos, só que tem partido que infelizmente ficou para trás e tem partidos muito bons que ficaram para trás e estão praticamente desaparecendo. A gente estava falando sobre isso aqui nos bastidores, mas o PL está se movimentando bastante, está chegando gente aí assinando no partido já para essa eleição que acontece em outubro. Qual é a sua expectativa lá para Marapanim, para a região e para o Pará, né? A gente fala de Pará, por quê? Porque nós temos um Pará muito rico, naturalmente falando, todos nós sabemos disso, mas a política a gente ainda está pecando muito, né, com relação às escolhas, né? Infelizmente. Talvez não minha, não sua, mas tem muitos paraenses que precisam refletir, repensar sobre suas escolhas na política, né, Leandro? Sim, a grande dificuldade de inúmeros municípios no nosso estado, eu acho que é o monopólio ali, porque muitos, principalmente da base do governo, ele pode notar que cada município, cada região tem o seu deputado federal. Isso, querendo ou não, atrapalha muito, porque o deputado aí não vai poder sempre estar ajudando. Ou ele está ali já mandando aquelas emendas para intenções ruins. Tá querendo rachar emenda, já tem esquema com o prefeito, pai e tal. Ou seja, ele não deixa entrar outros deputados. E ele impede que os vereadores também façam isso. Os vereadores, figuras que sejam figuras públicas, isso atrapalha bastante. Em Marapanim, eu já estou com um projeto com um deputado
A gente vai intensificar Pode lá. falar, não tem problema. É o deputado Rogério Barra. Ele vem candidato federal. A gente ficou de definir ainda um estadual. E aí eu falei, olha, Marapanim tem esse problema. Lá tem esse monopólio da máquina pública, tem lá... as pessoas são oprimidas. Como na maioria dos Como na maioria, as pessoas são oprimidas, ameaçadas de ir pra rua se não trabalhar pro deputado do prefeito. Então, o que as pessoas fazem? Não deixa entrar ninguém. Às vezes, até quando o deputado tenta se aventurar de mandar uma emenda pra lá, o prefeito nem anuncia. Ele nem anuncia que mandou. Diferente do quando manda a deputada dele. Aí todos os portais de Marapanim, por curiosidade, o portal até de Curuçá, que tem muito interesse em Marapanim também lá, de Curuçá News. Região, né? Também manda, começa a repostar e tal. Ou seja, é muito complicado às vezes os deputados fazendo essa projeção. Por quê? Porque os vereadores junto com o prefeito já estão ali todos no mesmo esquema, com o mesmo deputado. Aí muita gente fala, não sei o quê. De anos. Aí muita gente fala assim, porque o deputado nunca pisou aqui. Como é que ele vai pisar? Pô, se tu impede o cara de entrar, aí o município não vai crescer. O município podendo ter 5, 7 deputados federais. Você falou uma coisa bem interessante. Esses dias eu conversando com o deputado Passarinho, exatamente isso. Quando a gente conversou, ele falou, poxa, Castanhal ali também, né? Tá fechado ali. Hoje não, porque nós temos o próprio Passarinho, o Caveira, que mandaram aí milhões em emendas e sem interesse nenhum por trás, assim, O próprio Passarinho, eu vi uma palestra dele agora esses dias, o deputado Passarinho, que outro dia vai estar aqui, se Deus quiser, no nosso podcast, na nossa rádio. Ele disse, eu não sou deputado de vender emendas. Aí, nesse momento, a maioria que entendeu aplaudiu. Por quê? Porque... é aquela história, né? Aquele jogo. O cara vai lá, vai com a intenção, emenda, mas ele já quer o dele também. E aí, graças a Deus, que ainda tem 3 ou 4 aí que não vende emenda e o dinheiro, o recurso, que é do povo, volta realmente lá para o povo. E aí fica a cargo do prefeito cumprir com as missões lá, né? As demandas. Marapanim, infelizmente, nem assim o deputado consegue, porque chegou a emenda lá, ele trava. Acabou. Aí fica Trava lá tudo. Parado. E, enfim, não tem vereador para fiscalizar se a emenda chegou e ficou travada, se chegou foi desviada. Não tem esse interesse. Cara, lá, então eu vou te dizer uma coisa. Se não tiver um Anderson vereador Dias, cima, né? Anderson Dias, pelo amor de Deus, não dá mais para aguentar esse tipo de politicagem nesse ano de 2026 para frente. Olha, o ano 2000 já passou faz tempo, né? Já estamos em 26. Isso aí era lá atrás. A gente não aguenta isso aqui. O Paulo Henrique é um cara que está brigando, se não for o único, 1 ou 2 ali, que estão batendo lá na tribuna e cobrando e cumprindo aí os seus papéis. Aqui não dá para isso aí, esse tipo de coisa que acontece lá, infelizmente, em Marapanim, aqui a gente não engole, não. É difícil. Para te ter ideia, lá teve na marcha das prefeituras em Brasília, os vereadores foram, o Anderson lá, ele se chama de Gordinho Pop. Os vereadores postaram um vídeo. Chegou a caravana do Pop em Brasília. Eu falei, meu Deus, os caras não tem nem sobrenome mais. O prefeito adotou eles. Como dizer minha avó, grandes coisas, né? Grandes coisas. Tem uma coisa que eu aprendi lá no Novo, né? E isso eu vou levar pra vida, né? Aqui chegou, atingiu aí o objetivo, ganhou, entrou. Você é funcionário e você não passa de um funcionário que vai estar lá. No caso de deputado estadual, deputado federal, você vai estar cumprindo seu papel de criar leis, fiscalizar. Mas na grande maioria não é o que acontece. E isso eu trago aí do Novo, aprendi. Não sei se você chegou a participar aí do Novo, mas lá tem as provas, tem tudo. A gente aprende realmente na prática ali como ser realmente um político ali de verdade, como é para ser, né? Como é para ser. E eu, como parlamentar, aprendi que a principal função do parlamentar é justamente fiscalizar. Só que a velha política vem ali tirando esse conhecimento das pessoas, que as pessoas começaram a se iludir, achando que o vereador... Uma vez uma mulher me deu uma mijada, cara, no Facebook, que ela disse que eu só sabia arrumar briga e que o trabalho do vereador era distribuir cesta básica.
Briga por cima de confusão. Falei, briga por cima de confusão. Eu falei, poxa, agora eu tô brigando porque eu tô cobrando o mínimo, assim, porque eu não é assim... Que é o certo. Né? Que é o certo. Eu cobrando o mínimo dos 5 princípios constitucionais da administração pública, que é transparência e eficiência, que Marapanim, infelizmente, não tem. A folha de pagamento da prefeitura que eu fui protocolar, cara, se tu fosse ver no portal, não tem nada. Só tá escrito assim, tem X funcionários empregados. Aí tu não sabe quem é, tu não sabe o salário, tu não sabe o cargo que ele tá lotado. Se é parente, se não é? Se é parente, se não é, por exemplo, se o secretário empregou a esposa dele, não tem como tu saber isso. Infelizmente. Difícil, né? Tô tentando prolongar aqui, mas já acabou meu tempo aqui. Daqui a pouco tem o Joelson Melo, programa Túnel do Tempo. Ele vem aí de segunda a sexta, 6 da tarde, e os convidados. Mas, Leandro, para fechar, eu quero te agradecer aqui. De repente você pode voltar aqui com mais tempo, né? Bem mais cedo. Com certeza, eu que agradeço. E a gente bater um papo falando de política, falando de outras situações também, porque Marapanim, você conhece muito bem aquela região toda lá, e de repente a gente vai se encontrar por lá, tomar um café. Vamos. Que eu vi que estadual você não tem, né? Não, ainda não estou definido ainda. Mas o federal você já tem, e provavelmente você deve ir para um PL da vida, não? Ainda estou analisando a possibilidade dos partidos, porque hoje eu tenho para mim que os interesses, eu acho que pessoais, eles sobrepuseram a ideologia partidária. Todo partido hoje tem alguém que eu admiro e alguém que eu já não gosto muito. Então eu vou ver ali mais em quem eu vou me aproximar mais. Alguém que eu possa ter, como posso dizer... Como eu posso segurança em relação ao partido, porque infelizmente no partido que eu me elegi eu não tive isso. Depois que eu fui caçado do partido por ser da base do governo, eu fui caçado pelo meu próprio partido em Marapanim. Então eu estou analisando ainda um partido que eu possa ter essa segurança. Se der certo de eu ir para esse partido, eu decidindo até lá, eu posso ir. O PL ele é um dos partidos sim que eu estou ainda analisando, mas eu te confesso que o partido que eu estou mais me identificando é o Cidadania, inclusive. E aí, se der tempo de eu entrar através de medidas judiciais, ou que seja uma carta de euforia, eu vou ainda decidir o partido que eu vou, ou se não, só na próxima janela partidária. Mas eu espero o mais breve possível, assim que eu reaver meu mandato, eu pretendo correr atrás de um partido que me dê segurança para eu fazer o mínimo, que é representar as pessoas que depositaram a fé em mim. A história é mais ou menos parecida com a do próprio doutor Daniel, né? Pré-candidato a governo do estado, que estava num PSB da vida. Sim. Ali com o vice-presidente, e o pessoal da direita brigando para um lado, outro da esquerda. Não, ele é esquerda, ele é trans, é isso, é aquilo. E aí, no final das contas, ele está hoje no Podemos, né? E dizem até, primeira mão aqui, que o seu Helder Barbalho estaria correndo atrás por Brasília para tentar tirar o Podemos. E eu não duvido nada, né? Eu também não duvido. Eu não duvido. Até dia 4 muita coisa pode acontecer. O que você acha disso aí? O PSB, ele já conseguiu, né? Ali, inclusive, eu fiz muitas amizades no PSB, enquanto o Daniel estava no PSB. Inclusive, se tu estiver assistindo, um abraço para ti, Jade, que é uma liderança no PSB. Uhum. E ela tem, essa moça, inclusive, ela tem um discurso muito antibarbalhista e tal, bacana. O PSB tem bons movimentos, apesar de eu não compartilhar da ideologia deles. Mas desde a última notícia que eu vi, a Alessandra Siqueira assumiu a presidência do PSB. Do nada. Infelizmente vai ser assim, não é a ideologia que eu compartilho, mas eu acredito numa democracia, cada um tem que ter seu representante. E infelizmente o PSB hoje é mais um partido que está nos tentáculos ali da família Barbalho. Infelizmente. PSB, e agora se ele levar também o outro, vai restar o quê pro doutor Daniel? PL... O novo, o Mário Couto já foi, né? O Mário Couto já correu pro novo, o Helder já tem o novo. Rapaz, tá difícil. Restou o PL, não sei se ainda tem mais algum partido. Além do Podemos, tem o DC, né, que é o Democracia Cristã, que o Barbalho também já queria levar. E quem mais? PRD. Hoje eu fiquei sabendo que, aliás, ontem, que o Márcio Miranda, que é do PRD, tá largando tudo aí, vai coordenar a campanha da Hanna, né? Da Hanna Castanhal. Na região aqui. E aí, que partido? Hoje, para quem vê essas questões da ideologia, nós temos... Hoje eu estou no PL, né? Para quem não sabe.
mas fui do Novo também. Meu terceiro partido, porque na época eu estava falando aqui nos bastidores, a gente passou lá pelo Republicanos, que na época era PRD. Não. Republicanos antes era o PRB, Partido Republicano Brasileiro. E aí que é o 10, né? E depois eu fui pro Novo, e só no Novo que concorri. Nem imaginava naquela época que eu ia concorrer, e hoje estamos no PL, Partido Liberal, partido do Flávio e também do deputado Passarinho, do Rogério Barra, dessa turma boa aí, que de repente o Leandro pode ir para lá, né, Leandro? Quem sabe, né? Daí tô analisando ainda. Beleza. Foi um prazer tê-lo aqui. De repente, numa próxima, a gente pode ter mais tempo aí, mais de meia hora aí pra gente conversar e atualizar o povo também com as notícias sobre política. Quem gosta de política, com toda certeza, se interessa pelo assunto. Quem não gosta vai ser governado por quem gosta. Eu já ouvi alguém dizer isso. Já ouviu? Isso é fato. E olha que a família Barbalho gosta muito de política. Eles adoram. Desde quando eu entendi por gente, aqueles cartazes, aqueles calendários do pai dele, mano, atrás das portas das casas do povo, na comunidade, na zona rural. E o Barbalho cresceu em berço de ouro, né? Mas tudo vindo aí desse mundo da política, e muita gente não quer saber porque acha que não tem chance, que não tem chance de chegar. E aqui estamos nós, tá eu, Davi Rocha, tá o Leandro, tá também o Jean, tá o Abílio que tá aqui na live com a gente, que foi candidato aí também a vereador em 24, com a nossa turma, e tá toda essa turma aí tentando. Quem sabe uma hora a gente não fura essa bolha, né, Leandro? Consegue sim. Tem muita gente aí que quer mudança. Esse discurso de que precisa de dinheiro para fazer política não precisa. Precisa encontrar as pessoas certas, as pessoas que querem mudança e querem o melhor para o seu município, para o seu estado, para o seu país. Existem muitas pessoas boas por aí. Muitas. Só tem que encontrar a cozinha dessas pessoas, conversar com elas, convencer que você vai ser, o momento certo que você vai ser um político diferente desses que estão aí destruindo no nosso estado. Não é fácil, nunca foi, nunca será, né? Nunca. Toda grande batalha tem uma história de grande perseguição no final. É verdade. Obrigado, hein? Um abraço para você, bom retorno lá para Marapanim, terra boa. Um abraço a todo o povo de Marapanim. E manda o link aí para a galera ouvir aí a nossa rádio também, a Impacto Rádio Web Digital. Hoje conversando aqui com o Leandro dentro do programa Conexão. Valeu, Leandro. Valeu. Gente, encerrando o programa, passei do meu horário aqui, mas tudo bem, tudo beleza. Daqui a pouco, a partir das 18, nós teremos aí o DJ Joelson Melo e convidados no programa Túnel do